música. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos começando a Santa Missa em sua casa da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, direto da Igreja de Nossa Senhora da Glória, no Outeiro. Você que acompanha a nossa transmissão pode enviar o seu pedido de oração para o endereço que aparece agora em sua tela, que rezaremos na sua intenção. Santa Missa do terceiro domingo do Advento. Alegrai-vos no Senhor. Neste terceiro domingo do Advento, chamado Domingo Gaudete, a liturgia nos convida a vislumbrar já agora a alegria que desponta com a vinda do Senhor. As vestes se tingem de cores festivas, somos convocados à exultação, e a palavra nos acende de esperança. Em meio às esperas e incertezas da vida, ressoa a promessa: o Senhor está próximo. A alegria cristã não é ilusão nem fuga, mas fruto da confiança no Deus que não falha. Como peregrinos de esperança, abramos o coração à palavra que ilumina nosso caminho e renova a nossa fé. Iniciemos a nossa missa com alegria, com canto de entrada. Alegrai-vos, Ele está bem perto, sim, alegrai-vos, mas no Senhor. Alegrai-vos, Ele está bem perto, sim, alegrai-vos, mas no Senhor. Alegrai-vos, Ele está bem perto, sim, alegrai-vos, mas no Senhor. Alegrai-vos, Ele está bem perto, sim, alegrai-vos, mas no Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia para todos, tanto aqui na igreja, quanto também a todos que nos acompanham de casa, pela TV Brasil, pelo trabalho e de tantas outras realidades nesse país. Hoje é domingo da alegria, domingo Gaudete, domingo que nós nos alegramos, estamos nos aproximando do nascimento de Cristo. E hoje também, já que nós estamos falando de domingo da alegria, é o dia também que nós celebramos e temos aqui a presença agora do diácono Bruno, né, que tantos anos colaborou conosco aqui como seminarista e agora, ordenado diácono, assumirá uma outra missão aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Não todos os domingos mais estará conosco, mas também, algumas vezes sim, hoje nos alegramos pelo seu ministério, por estar conosco aqui celebrando, rendendo graças a Deus por esse tempo tão oportuno e agora pelo seu diaconato. Então, Bruno, parabéns e vamos rezar juntos. No final, o diácono falará um pouquinho conosco. E para celebrarmos, irmãos e irmãs, com mais dignidade esta Santa Missa, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados. Num breve instante de silêncio, cada um agora volte o seu coração, o seu olhar para Deus, pedindo perdão pelas faltas cometidas. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós. Cristo, eleison, Cristo, eleison. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que vedes o vosso povo
esperando o fervoroso Natal do Senhor. Concedei-nos chegar às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vinde, Senhor, para salvar, o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Leitura da carta de São Tiago. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos,
Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperarão a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas o que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio um mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, chegamos ao terceiro domingo do Advento. O Natal cada vez mais se aproxima. A salvação está cada vez mais perto de nós. Esse tempo tão maravilhoso que é o Natal, com tantos sinais externos que manifestam essa alegria da vinda do Senhor. Já se aproximando desse dia, dessa noite tão maravilhosa, onde o Salvador se faz presente de nós, nossas casas cada vez ficam mais iluminadas, aquelas pessoas que não pensaram ainda na ceia de Natal começam a pensar o que irei preparar, aonde irei passar o Natal, e cada vez mais nós manifestamos essa alegria que é própria do tempo do Natal. Hoje, no terceiro domingo do Advento, a liturgia nos convida a termos esse sentido, essa alegria. Por isso que chamamos de Domingo Gaudete. Mas não é uma alegria como a que o mundo convida, uma alegria passageira. Nós temos muitas alegrias. A alegria de comer algo que nós gostamos, a alegria de encontrar alguém tão especial a nós, a alegria de conquistar um bem que tanto desejamos um dia. Mas não é essa alegria que a palavra de Deus nos convida hoje. É uma alegria daqueles que permanecem firmes na espera do Senhor. É uma alegria daqueles que têm Deus no seu coração. É aquela alegria de nós termos um Salvador na nossa vida, de termos um Deus que nos ampara, que nos conforta, mesmo diante das nossas dificuldades. E é isso que a liturgia de hoje irá dizer. Na primeira leitura, temos o profeta Isaías. Aqui o profeta Isaías está falando diretamente ao povo que está exilado na Babilônia. Aquele povo que por desobediência, que não cumpriu os preceitos de Deus, Deus os pune exilando eles, ficando longe da sua presença, longe da terra prometida. E também o templo de Jerusalém é destruído. E aqui o profeta Isaías, então, dá uma palavra de consolo para aqueles que já não têm mais esperança, já não veem mais um futuro. Então, no início,
ele vai dizer: alegre-se a terra que era deserta, intransitável. Ou seja, meus irmãos, Deus vem falar no nosso deserto do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Esse ano, podemos ter passado por várias dificuldades. Final do ano, geralmente meditamos como foi o nosso ano, quais foram as coisas boas e ruins que nós passamos. E muitas das vezes nós focamos nos nossos desertos, nas nossas dificuldades, naquilo que foi de ruim na nossa vida. Então Deus vem trazer essa palavra de conforto. Alegre-se. Aquele deserto que era intransitável, com a sua presença se torna habitável. E assim será possível florescer um lírio no meio do deserto. Porque Deus é capaz de tudo. Nosso Deus é esse Deus do impossível. Mesmo que às vezes pode parecer que o mundo está desmoronando na nossa cabeça, que a gente pode não ter mais esperança, aqueles que permanecem firmes no Deus, Ele fará florescer um lírio no meio do deserto. Nós tenhamos que ter essa esperança. Por quê? Porque Ele anima aqueles que têm medo, aqueles desanimados, os depressivos, que estão em depressão. Ele é aquele que firma os joelhos dos debilitados. Ou seja, quando nós estamos no chão, é ali que Deus quer nos levantar. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que ter essa esperança, essa alegria desse Deus que salvará. E termos essa oração, como diz o Salmo: vinde, Senhor, para salvar o nosso povo. Nós temos que ter isso na nossa mente e pedir: vinde, Senhor, salvar o vosso povo. Muitas vezes, nesses momentos de dificuldade, nós esquecemos de Deus. Mas como Deus pode fazer isso comigo? Será que Deus esqueceu de mim? Como muitas vezes alguns salmos de lamentações vão dizer. Mas Ele é um Deus que não nos desampara. Ele é um Deus que nos dá esperança. Ele abre os olhos dos cegos. Nós devemos enxergar com os olhos de Deus a nossa vida. Não com os nossos olhos humanos. Se enxergarmos com nossos olhos humanos, não teremos esperança, não teremos alegria no futuro. Então, vinde, Senhor, para salvar o nosso povo. E assim como vai dizer também na segunda leitura, São Tiago vai falar: ficai firmes até a vinda do Senhor. Esse ficai firmes é ficar constante. Nós temos constância, tenhamos fé. Essa palavrinha que às vezes tão banalizamos, mas a fé, meus irmãos, é o que sustenta a nossa vida. Essa fé no Deus do impossível. E aqui isso que São Tiago quer dizer: ficai firmes até a vinda do Senhor. E ele coloca a figura do agricultor. O agricultor que planta sua semente, espera a chuva, para que assim possa florescer. A chuva, meus irmãos, é esse sinal da graça de Deus que é derramada na nossa vida. É Deus que manda essa graça para que a nossa vida possa frutificar, dar bons frutos. Mas contudo, meus irmãos, se nós não plantarmos a semente, essa chuva de nada adiantará. E isso é a graça de Deus. A graça de Deus é sempre derramada nas nossas vidas. Mas se nós não cooperarmos com essa graça, se nós não buscarmos cooperar com essa graça, ela passa, como vai dizer Santo Agostinho. Essa graça passa e assim nós a perdemos. Então o tempo do Advento é também esse período de nós refletirmos como estamos levando a nossa vida. Como estamos preparando o Natal do Senhor. Como eu disse no início, é louvável nós prepararmos a ceia do Natal, comemorarmos o Natal com alegria. Mas como eu estou preparando esse Natal que começa dentro do meu coração? Como eu estou preparando a vinda do Senhor no meu coração? Eu estou tendo essa fé, estou tendo essa firmeza. Eu estou plantando aquela semente para que quando a graça vir, essa semente possa florescer. Nós devemos refletir isso, meus irmãos. No último domingo, João Batista falava: preparai os caminhos do Senhor, aplainai as veredas. Como estamos aplainando as nossas veredas? Estamos tirando tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos impede de permanecermos na presença de Deus? Ou estamos levando a nossa vida de qualquer forma? É isso que o Evangelho hoje quer nos refletirmos. Quer fazer nós meditarmos.
porque só é capaz de ter essa verdadeira alegria que a liturgia nos convida hoje, aqueles que têm a fé, a esperança no menino Jesus, que vem de forma humilde no Natal. E assim, no evangelho de hoje, temos a figura também de João Batista. E logo de início, vemos João Batista preso. E podemos pensar, um dos profetas, um dos últimos profetas, aquele que anunciou o Messias, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora está preso. Um profeta também passa por dificuldades. Deus também o prova, para que ele possa permanecer firme. E assim nós vemos na vida de João Batista que ele permaneceu firme, porque não renegou o seu Deus e assim foi decapitado. E como nós estamos também professando a nossa fé? Estamos tendo essa firmeza nesse Deus ou estamos renunciando o Deus de Israel? E assim, o São João Batista também duvida dessa vida do Messias. Ele, como também aquela cultura dos judeus, esperava um Messias que ia vir para reinar, um rei que vinha para governar pela espada. E quando ele vê o Messias que fazia milagres com os pecadores, frequentava a casa dos cobradores de impostos, que eram pessoas mal vistas naquela época, curava os leprosos, ele mesmo duvida, porque ele criou um Deus na cabeça dele. Ele criou um Messias que não era esse o Messias que se apresentava. E nós também, como criamos o Deus? Nós muitas das vezes criamos um Deus na nossa cabeça que não é esse Deus que se apresenta a nós. E assim também foi com João Batista. E assim ele duvidou também e mandou alguns dos seus discípulos perguntarem: é esse o Messias prometido ou devemos esperar um outro? E quantas vezes na nossa vida também criamos um Deus e assim duvidamos. E fazemos aquelas perguntas: será que Deus nos esqueceu? Como Deus pode agir dessa forma comigo? Mas Ele quer que nós mantenhamos firmes. Essa é a palavra que hoje o Evangelho quer nos dizer. E o próprio Cristo vai dizer que Ele cura todos aqueles que permanecem firmes nele. Ele cura os cegos, faz os leprosos serem curados. É essa a mensagem que Deus quer passar a nós, meus irmãos. Ele vem, mas Ele vem de uma forma humilde. Ele vem numa manjedoura. Nós esperamos um Deus grande, mas Ele vem de uma forma simples. Nós esperamos que Ele venha reinando, mas Ele vem numa família humilde. Um simples carpinteiro, São José, uma menina, Nossa Senhora. Ele vem numa família simples e humilde, para que assim também sirva de exemplo a nós, que nós também sejamos humildes nesse Natal. Temos a humildade de reconhecer os nossos erros. E tenhamos a caridade para com o nosso próximo. Porque a verdadeira alegria também dá bons frutos aos nossos irmãos. Muitas das vezes passamos natais com ódio de algumas pessoas, deixamos de passar natais com as nossas famílias porque estamos brigados. Quantos natais nós ainda iremos perder? Quantas alegrias nós iremos deixar de viver porque não somos humildes de reconhecer e pedir perdão? Deus nos perdoou de diversas formas. Mesmo com nossos erros, com as nossas inconstâncias, Deus vem na nossa presença, Deus vem na nossa vida todo dia e nos perdoa e nos convida à conversão. Nos convida a ter a alegria da sua vinda do Natal. Então, meus irmãos, tenhamos isso na nossa mente. Levarmos isso para a nossa casa nesse Natal. Como estou preparando o meu Natal no meu coração? Como estou preparando essa vinda do Senhor? Hoje é o domingo da alegria. Devemos nos alegrar, sim, mas não com as alegrias passageiras. Alegrar na esperança do Deus que salva, do Deus que permanece presente na nossa vida, mesmo que nós não nos enxergamos.
Ele vem todos os dias visitar. É nessas dificuldades que podemos estar passando, que é ali que Deus quer nos visitar. É ali que Ele quer que nós peçamos a Ele. Faça-nos enxergar com seus olhos. Faça-nos ouvir a sua palavra. Então, meus irmãos, que nesse Natal possamos preparar bem a vinda do Senhor, a vinda desse Salvador. Que tenhamos alegria, como aqueles pastores também tiveram, ao ver o menino Jesus ali na manjedoura e reconhecer o Rei que vem nos salvar na noite de Natal. Que possamos assim, meus irmãos, levar a alegria a Deus a todos aqueles que nos visitam, todos aqueles que nós encontrarmos, porque é essa a alegria de um verdadeiro cristão. Nós não devemos ser cristãos apáticos, passivos. Devemos ser cristãos ativos, para frente, que prepara a vinda do Senhor. Que assim, meus irmãos, tenhamos um Natal feliz, uma noite feliz no dia 25. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, com o coração fortalecido pela esperança que não decepciona, supliquemos ao Senhor, dizendo com fé: Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Todos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Pelo Papa, pelos nossos bispos e por toda a Igreja, para que, como sentinelas da aurora, sejam testemunhas dos tempos messiânicos e preparem os caminhos do Senhor com coragem, fidelidade e alegria, rezemos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Pelos que governam os povos, para que suas decisões promovam a justiça, a paz e a esperança para os mais pobres, migrantes, doentes e esquecidos, rezemos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Pelos que sofrem com a tristeza, o cansaço, o desânimo e a solidão, para que sejam fortalecidos pela presença do Deus que se faz próximo dos que esperam e sustentados pela caridade da Igreja, experimentem os frutos do Messias que já vem. Rezemos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Pelos missionários, catequistas, religiosos e todos os que anunciam o Evangelho, para que sejam sustentados pela alegria da fé e não desanimem diante das dificuldades, rezemos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Por todos nós aqui reunidos em comunidade, para que vivendo este tempo de advento com o coração aberto, acolhamos a palavra que nos converte e nos preparemos com fé e alegria para celebrar o Natal do Senhor, rezemos. Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Deus fiel e bendito, que nos visitas com tua promessa e esperança, acolhe estas preces e prepara-nos para a vinda do teu Filho, que, fortalecidos por tua graça, possamos viver na alegria dos que esperam com amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Noite e dia, longas madrugadas, e a semente espera. E um milagre
antigo e sempre novo, fecunda toda a terra. Do grão morto e pisado, a vida nascerá. Na mesa eis o pão. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dai-nos tua paz e a unidade no teu corpo, que se consuma também por nós. Nossas vinhas com o sol aberto já estão florindo, E o orvalho no silêncio toca os primeiros frutos, e as cores são mais vivas, acende os grãos maduros. Na mesa eis o vinho. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Possamos, Senhor, oferecer-vos sem cessar este nosso sacrifício, para que ao celebrarmos o sacramento que nos destes, realizem-se em nós as maravilhas da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os dons prometidos, que hoje vigilantes esperamos. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte, nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso bispo Orani João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 aleluia. Amém, 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 aleluia. Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Mais uma vez venho oferecer meu coração para que venhas habitar. Sim, meu Senhor, digno não sou de receber-te dentro de mim. Ó amor maior que toda imperfeição, que se faz vivo no partir do pão. Maravilhado estou nessa comunhão, doce hóspede da alma, resta-me te adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar teu santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim.
Jesus, ouve-me, dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me na hora da morte. Chamai-me e mandai-me para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Imploramos, Senhor, vossa clemência, para que estes divinos auxílios nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproximam. Por Cristo nosso Senhor. Vamos fazer agora, meus irmãos e irmãs, o nosso ato de consagração a Nossa Senhora Aparecida. Vou convidar o diácono Bruno. Hoje eu vou explorar bastante o diácono. Vou convidar o diácono Bruno para ele conduzir o momento de consagração a Nossa Senhora. Então, nesse momento, como fazemos todos os domingos, vamos voltar para a imagem de Nossa Senhora, consagrarmos o nosso coração, a nossa vida, para assim receber o menino Jesus nesse Natal, consagrando a ela, que soube responder o sim ao anúncio do anjo e acolher o Salvador. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-os fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe
alguém nos visitando fora do estado do Rio de Janeiro? De onde? É todo mundo de onde? Santos. Santarém, no Pará. Muito bem. Paraíba. Muito bem. Sejam sempre bem-vindos também aqui a esta Santa Missa. A todos que estão aqui todos os domingos, os que são da cidade do Rio, que são do estado, sejam sempre bem-vindos aqui. E hoje também, além do diácono Bruno, cadê a nossa cantora? Nossa cantora, apareça, por favor, na janela. O que antes era Jéssica, agora é Irmã Aurora. Então, uma salva de palmas também para Irmã Aurora. Que todos os domingos brilha cada vez mais, faz resplandecer essa graça de Deus através também da música, né, e abrilhanta ainda mais a nossa celebração. Então, obrigado também pelo seu ministério. E rapidamente, diácono Bruno, o senhor quer falar alguma coisa? Então, só agradecer pelo carinho, pelas orações de cada um que eu recebi nesse período. Estava aqui também na missa, servindo a missa da TV, todos aqueles também que nos acompanham. Mas a oração também em preparação pela minha ordenação diaconal, não só por mim, mas também pelos meus irmãos. Então, agradeço de coração a todos vocês, sabem que vocês também vão estar sempre nas minhas orações, também nessa nova missão que eu recebi agora de servir em outra paróquia. Então, foi um período muito fértil, muito alegre, estar aqui sempre ajudando nessa missa da TV Brasil, auxiliando também o Padre Arnaldo nessa missão, que é levar essa missa a todos aqueles, não só aqueles que vêm aqui na Igreja do Outeiro, mas também a todos aqueles que estão em casa acompanhando essa missa todos os domingos. Então, muito obrigado a todos, podem contar com as minhas orações. Bom, nós já rezamos uma Ave Maria, né? Mas vamos rezar mais uma agora pelo diácono Bruno. O diácono Bruno vai para a paróquia Nossa Senhora da Apresentação, em Irajá, aqui no Rio de Janeiro. Então lá nós vamos, a oportunidade um dia de visitar, né? Quem quiser visitar o diácono Bruno, pode ir lá. Já nos colocando em oração também pela sua ordenação sacerdotal, né? No próximo ano. E assim que ele for padre, ele também vem celebrar missa aqui, rezar missa conosco também aqui, com essa grande comunidade que está aqui no Outeiro da Glória, mas a todas as comunidades, também a todos aqueles que nos acompanham pela TV, fazendo essa grande família, essa grande comunidade. Então, nós rezamos então uma Ave Maria, pedindo Nossa Senhora Aparecida, que te acompanhe no teu ministério e que faça você, hoje, domingo da alegria, não só hoje, mas te faça muito feliz no teu ministério, que mesmo nos desafios você possa sempre encontrar essa graça de Deus que nos faz feliz naquilo que o Senhor nos chamou. Que a maior felicidade do ser humano é realizar a nossa vocação, aquilo que o Senhor nos convida, seja padre, seja freira, seja religiosos, religiosas, seja casado, seja solteiro, o mais importante é sermos felizes naquilo que o Senhor nos convida. Por isso, hoje nos alegramos tanto com a irmã Aurora, quanto também com o diácono Bruno, para que sejam felizes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. O Deus onipotente e misericordioso vos santifique com o esplendor do advento do seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Durante esta vida, Deus vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. E vós, que vos alegrais com fé e devoção pela vinda segundo a carne do nosso Redentor, sejais recompensados com o prêmio da vida eterna, quando ele vier de novo na majestade da sua glória. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
e Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó augusta rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar na cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve